Vamos lá então, gente. Bom, dando início à nossa aula de hoje, vamos trabalhar com a aula 12 da apostila. Na aula 12 da apostila, a gente trabalha aí com a questão do formulário, tá? O que é um formulário, gente? Tudo que vocês fazem, você preenche um formulário. Por exemplo, se você vem aqui no Facebook e quer criar uma conta, isso daqui é um formulário, né? Você vai lá e vai responder uma pesquisa de satisfação. É um formulário, tá? Só que a gente pode criar documentos em formas de formulários, né? Pode criar uma pesquisa, pode criar uma enquete, né? Eu sou da época daqueles cadernos de pergunta e resposta, né? Que o pessoal fazia, né? Não sei se existe ainda isso, né? Mas montava-se lá um formulário de perguntas e você dava para todo mundo lá responder. Aqui não é muito diferente. Aqui a gente consegue trabalhar com formulários. Então, primeiramente, para você trabalhar com formulários, você precisa criar os campos. Então, por exemplo, nome, idade, sei lá, sexo, né? Politicamente correto não pode falar mais sexo, né? Tem que falar, como é que é? Ideologia, né? Aí você pode colocar lá o que você quiser. Endereço. E por aí vai, tá bom? Para a gente poder trabalhar com formulários, a gente precisa trabalhar com essa guia aqui, tá? Com a guia desenvolvedor. Muitas vezes você vai sentar no computador e essa guia não vai estar ativa. Então a gente precisa ativar essa guia. Como que a gente faz para ativar? Lá no menu Arquivo, Opções, aí você tem aqui, ó, Personalizar faixa, e aí você tem aqui para ativar. Se ela estiver desativada, você vem aqui e ativa. Ativou, clica em OK. Tá? A minha aqui, como já está ativa, só vou clicar nela. Cliquei aqui na guia desenvolvedor. Aí eu tenho um carinha aqui chamado macro. Tá? Macro trabalha com a parte de gravação de processos. E tem a macro de programação, né? Mexer com VBA. Só que a gente, em especial, a gente vai trabalhar com isso daqui, ó. Tá? A gente vai trabalhar aqui com essa guia, ou com essa área, né, da barra, que é onde ele fala sobre controles. Questão do formulário, a gente vai trabalhar aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero criar uma área para digitar um texto. Então, a gente vem aqui, escolhe aqui a opção de texto, aí ele vai inserir aqui pra gente, tá vendo? Um campo. Idade, a mesma coisa. Aqui no sexo, por exemplo, eu vou colocar aqui masculino e feminino. Aqui eu já posso escolher essas caixinhas, tá vendo? Caixinha de seleção. Opa. Caixinha de seleção, ó, tá vendo? Tá? Endereço, a mesma coisa. Você pode colocar aqui a caixinha de texto. Caso você queira colocar foto, você tem aqui o campo para colocar uma foto, uma imagem. Um outro aqui, cidade.
A cidade, eu tenho esse campo aqui, que é um campo de caixa de rolagem, né, para você poder escolher itens. Só que aqui eu preciso editar. Para editar, a gente tem aqui a questão da propriedade. Então você clica em propriedade. Aqui você pode colocar o título, que eu vou colocar cidades. E vou adicionar os itens. Opa, peraí. Saí sem querer. Desculpa. Cidades. E aqui eu vou adicionar as cidades. Por exemplo, São Paulo. Rio de Janeiro. Minas Gerais. E aí eu vou Distrito Federal. E aí eu vou adicionando, tá, gente? Cidades, estados, países, enfim. Tá? Terminou de adicionar, clica em OK. Então, o que acontece aqui? Quando eu clicar aqui, ó, em vez de eu escrever, eu escolho. Tá? Um exemplo, estado. Escolher aqui. Vem aqui em propriedades. Estados. Aí você coloca SP, RJ, MG, DF e assim por diante. Tá? E aí você vai escolhendo aqui. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tá? Então os formulários, primeiramente você escolhe o que você quer. Você cria os campos, né? Como eu coloquei aqui, nome, idade, CEP, bairro, né? País. Você vai colocar os campos que você quer. E aí, depois que você colocou o título dos campos, você vem aqui e trabalha com as propriedades desse campo. Ó, a imagem aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ele me permite pegar uma imagem do computador ou não. Tá? Então imagine você, por exemplo, você está criando uma ficha cadastral. Uma ficha cadastral para emprego, trabalho, algo do gênero. Você pode criar o arquivo assim, e aí você manda para a pessoa por e-mail. Ela vai abrir pelo Word, ela vai preencher, vai salvar e ela te manda de novo. Né? Então ele fica como um formulário aí pelo Word. Tá? É bem tranquilo, bem legal de se fazer. E aí você vai trabalhar de acordo com a necessidade, né, do formulário. Você vai criar aqui as propriedades ou o tipo de formulário que você quer aí. Tudo bem? Alguma pergunta aí, gente, com o formulário? Próximo item. Eu já falei, né, já mostrei isso para vocês. A gente já trabalhou lá na mala direta. Mas a gente vai ver de novo, porque é algo muito funcional. Lá na aba correspondências, a gente tem a possibilidade de trabalhar com etiquetas e envelopes. Tá? Então isso vai facilitar muito a sua vida. Em vez de você escrever uma carta na mão, né, preencher o envelope, né, da carta na mão, você faz tudo aqui digital. Então você vai imprimir, vai colocar o envelope e vai ficar muito mais prático. Tá? Então, por exemplo, criar um envelope. Você tem aqui o envelope, clica lá na ferramenta envelope, né? Ele vai abrir aqui
um assistente, tá? A mesma guia você consegue trabalhar com a etiqueta, né, em guias separadas. Destinatário, gente, destinatário é para quem você está enviando. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Antônio da Silva, Rua Antônio Pedro, Ceará, número 12, CEP, certo? São Francisco, cidade, São Paulo, SP. Então, remetente é para quem você... Destinatário é para quem vai mandar. Remetente é quem está enviando. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ricardo Silva, Rua Tuiuti, 1811, CEP, Tatu em Pé, São Paulo, SP. Certo? Aí, você tem a possibilidade de clicar aqui em imprimir. Eu não vou clicar em imprimir porque aí, né, já viu, né, vai sair na impressora lá da escola. Mas aí você tem aqui na guia opções aqui para você poder configurar o tipo de envelope que você vai usar. Parece que não, mas envelope tem tamanho, assim como folha de sulfite, tá, gente? Então você precisa ver qual é o tamanho correto do envelope para poder imprimir correto. Tá? E aí você adiciona o documento, que é esse documento aqui, ó. Certo? Então, aqui seria a carta, por exemplo, e aqui para quem vai estar sendo enviado a correspondência. Tudo bem? A etiqueta, né? Você já tem a informação aqui, ó, porque já está memorizado, tá vendo? Então você pode imprimir, você vende, né, o papel de etiqueta, só que a etiqueta também, cada uma tem um tamanho. E aí você precisa saber o tamanho da etiqueta para você poder configurar certinho. E aí sai tudo bonitinho lá. Se você for, um exemplo, mandar um convite, que nem a gente viu lá na mala direta, você imprime lá o seu endereço na etiqueta, e aqui no envelope, você utiliza a mala direta para colocar o endereço do destinatário, que é para quem será enviado essa carta. Tá bom? Então, bem tranquilo, bem legal de se trabalhar aí com carta. Hoje, quase não se usa mais, né? O pessoal não costuma mandar carta, né? Mas, geralmente, o colégio acaba tendo aqueles projetos, né? Principalmente professor de literatura, né? De letras, que quer... se comunica, né? Entre salas, entre escolas, né? Então, é bem bacana aí. Tudo bem? Então, aí foi a parte de etiquetas.